nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns de seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, e então disse-lhes: estás discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesta quinta-feira, dia 29 da sexta semana da Páscoa, 29 de maio, Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Veja, Jesus hoje, ele fala de um pouco de tempo. Ele diz que pouco tempo e vocês não me verão, e mais um pouco tempo e vocês me verão de novo. Então, primeira interpretação desse texto que nós poderíamos colocar e ver é o período de 3 dias que Jesus ficou no seio da terra, e assim que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos. Jesus ficou 40 dias, até o tempo da sua ascensão, caminhando ressuscitado no meio do povo. Apareceu para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, apareceu para os 11, depois apareceu para os 12, que Tomé na primeira aparição não estava, apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só, como nos narra São Paulo. Então Jesus, ele apareceu para muitas pessoas. E na aparição do Senhor, a princípio, os discípulos não reconhecem o Senhor. Aliás, ninguém reconhece o Senhor, né? Os discípulos de Emaús não o reconhecem, somente no partir do pão. Maria Madalena acha que ele é um jardineiro. Os discípulos pensam que ele é um fantasma. E por aí vai. As pessoas não reconhecem o Senhor ressuscitado, mas ele dá provas. E quando as pessoas o reconhecem através das provas, das ações que o Senhor vai realizando no meio deles, o coração deles fica alegre. Então, essa é a primeira interpretação. Mas, olhando aqui, nós poderíamos dar um sentido teológico maravilhoso para isso. O que pode significar também esse pouco tempo? E Jesus fala que nesse pouco tempo nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar. O que significaria também esse pouco tempo que Jesus fala aqui? Em que interpretação caberia para nós colocarmos isso daqui hoje? Ora, sem dúvida alguma, o nosso período de peregrinação aqui nesse Vale de Lágrimas. É um pouco tempo. Veja, 90 anos, 100 anos, vamos botar na graça da graça, 100 anos. O que é 100 anos diante da eternidade feliz com Deus? É nada. Nada. Exatamente nada. Por isso, São Paulo diz: o que Deus tem preparado para nós são coisas que os olhos nunca viram, o coração humano nunca experimentou. Tal é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é assim, né? Por exemplo, uma criança, quando está na barriga da mãe sendo gestada, a criança está ali no conforto da barriga da mãe. É uma vida, já é uma vida, é um tipo de vida que está ali, né? O modo de se alimentar é o modo de receber os nutrientes é aquilo que recebe da mãe. Mas quando aquela criança sai da barriga da mãe, no parto, ela já começa um outro estágio daquela mesma vida. Agora ela já respira oxigênio aqui, né? Como nós, o oxigênio agora é de uma maneira que está no ar. O modo dela se alimentar
é diferente também, né? Então, é um outro processo de vida, é um outro estágio de vida. E para a mãe, por exemplo, que estava ali grávida e ela sente as dores de parto, como nos ensina São Paulo, quando a criança está nos braços da mãe, ela nem lembra mais da dor do parto. Tamanha é a felicidade daquela vida que veio ali, que aconteceu ali naquele momento. Então, é assim. Então, para a nossa vida também, porque passamos vales de lágrimas aqui, às vezes muitos sofrimentos, muitas dificuldades, mas saiba, irmãos, é um curto espaço de tempo, um curtíssimo espaço de tempo. Pensa aí na sua infância, não sei quantos anos você tem, né? Você que está me assistindo agora, pense aí na sua idade, né? Olhe para trás um pouquinho e lembre que ontem, né, você estava aí no colégio, você estava no jardim de infância, ontem você era uma criança, talvez hoje você já é um adulto, um adolescente, um adulto, talvez você já é uma pessoa de meia idade, talvez você já é um ancião, já avançado em idade. Passou rápido ou não passou rápido? Muito rápido, rapidíssimo. Só que a eternidade que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. E veja, essa reflexão, esse evangelho, ele quer nos lembrar de algo muito importante que nós não podemos esquecer e que se fala muito pouco hoje, infelizmente, nas pregações, na boca de muito missionário católico, quase não se ouve mais falar dessas realidades, né? Que é céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo final. Mas esse evangelho, de modo especial, ele quer nos lembrar do céu, né? Ele quer nos lembrar do céu, e que no céu será alegria plena, alegria perfeita. É isso que Jesus está dizendo. Pouco tempo, e você vai me ver de novo. E você vai se alegrar de novo. Por quê? Porque o que eu tenho preparado para aqueles que me amam são coisas que os olhos humanos nunca foram capazes de ver. O coração humano jamais foi capaz de compreender. Tamanho é aquilo que Deus tem preparado. Jesus disse isso para Tomé: eu vou preparar um lugar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para esse lugar. O Senhor preparou um lugar, há uma morada na casa do Pai para cada um de nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor então foi preparar um lugar para nós. E nós precisamos então o quê? Aguentar firme. Aguentar firme, se manter no Senhor. Porque se é bem verdade que o evangelho de hoje fala do céu, é também uma possibilidade que a gente pode perder esse céu. Deus o livre, Deus não quer isso. Nós fomos predestinados para o alto, para o céu, para as coisas de Deus, para as coisas eternas. É isso que Deus preparou para nós. Então o evangelho de hoje, a meditação de hoje, ela quer trazer para nós a lembrança do céu. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se a vida está difícil, você tem sofrido bastante, eu quero dizer, isso tem dia e hora para acabar na vida de todos nós. Quando Deus der um basta nisso, seja pela sua segunda vinda, ou seja pela nossa ida a Ele, pela nossa morte, nos encontraremos com o Senhor e receberemos, se merecermos, a recompensa do céu. O céu é a recompensa maravilhosa. E aí, diferente do bebê, né, que foi para aquele segundo estágio de vida, nós iremos para um terceiro estágio de vida, e um estágio mais pleno, mais feliz, aonde o livro do Apocalipse diz: não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, porque passou essa primeira condição. Mas para isso, eu e você, nós temos que nos esforçar. Porque diz o Evangelho de São João no capítulo 11, que desde a época de João Batista, o Evangelho, o céu, ele é arrebatado pelos violentos. E somente os violentos
conquistam o céu. Daí você pode perguntar, mas Jesus já não conquistou o céu para mim? Já, Jesus já conquistou. As portas do céu estão abertas. As portas do céu estão abertas. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz: agora todos podem entrar confiadamente ao trono da graça e alcançar misericórdia no tempo oportuno. Jesus abriu o céu para nós. O céu que estava fechado pelo pecado do homem, o pecado original, pela paixão, morte e ressurreição, a ascensão ao céu, Jesus ele abre o céu para todos nós. Agora cabe a nós tomar posse desse céu que está aberto para cada um de nós. Nós precisamos passar pela porta estreita para poder chegar a esta condição de vida. É isso que o Senhor tem para nós. Então, vale a pena, sabendo que há um depois. Imagina se você assiste a um jogo e que você já sabe o resultado. Você fica feliz. Mesmo se o time começa a passar por problemas, por situações difíceis, situações que parecem, ele vai perder essa partida, ele vai perder esse campeonato. Mas quando você já sabe do final, você fica tranquilo, você relaxa. Por quê? Porque você já sabe o final da história. Meu irmão, minha irmã, nós já sabemos o final dessa história. O final da história, para aqueles que amam a Deus, é o céu. Então, aconteça o que acontecer, se nós nos mantivermos em Deus, o céu, ele é para mim e ele é para você. E nós não podemos ficar de fora. É para nós. O Senhor conseguiu ao preço do seu sangue. Então é isso que ele está dizendo. Por pouco tempo, vocês vão ficar tristes, vai ter problema. E ele mesmo disse em outra passagem do Evangelho de São João, olha, no mundo vocês terão aflições. Mas coragem. Eu venci o mundo. Eu venci por você. Eu venci por você. Jesus já venceu por mim. Jesus já venceu por você. Cabe a nós agora permanecer em Deus. E como é que nós permanecemos? Ouvimos aí em meditações passadas. Cumprindo os mandamentos de Deus. Vivendo a vida sobrenatural da graça. Se mantivermos em estado de graça, estamos com o Senhor, então o céu, ele será o galardão para todo aquele que ama a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.